Fala galera, bem-vindos novamente. Espero que você tenha feito os exercícios do módulo 1 e módulo 2. Espero que você tenha ido bem. Espero que os vídeos tenham te ajudado a compreender o assunto. Espero de fato que você esteja aproveitando esse treinamento ao máximo, que você esteja se dedicando, que você esteja investindo seu tempo aqui para realmente adquirir esse conhecimento e mais que isso, que você possa aplicá-lo no seu dia a dia. Tá bom? Então vamos juntos aí. A gente vai começar o módulo 3. Deixa eu pegar o laser aqui. Aí fica melhor. E vamos lá. Então a gente vai falar no módulo 3 de riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Então o que seriam, né, esses acidentes aí, né? Quais são os acidentes, não, perdão. Quais seriam os riscos potenciais, né, do trabalho em altura? Então são todos aqueles que envolvem queda. Então queda, escorregão, tropeção. Esses são riscos que ocorrem no trabalho em altura. O que pode gerar isso? Lesões dos mais diversos tipos, né? Então lesões mais graves, lesões menos graves, incidentes e acidentes, que é um assunto que a gente vai tratar nesse módulo aqui. Então, o que são os trabalhadores indiretamente ligados ao trabalho em altura? Esse é um outro ponto importante, né? Quando a gente fala dos riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura, ele envolve o trabalhador diretamente, mas ele envolve também o trabalhador indiretamente envolvido nessa atividade. Quem são ou quem seriam esses trabalhadores indiretamente ligados ao trabalho em altura? O que você acha? Quem seriam esses trabalhadores? Então são aqueles que não necessariamente trabalham em altura, mas que permanecem em torno desses locais e que podem ser afetados por essas atividades, caso aconteça algum evento anormal. E aí ele fala aqui do acidente e dos incidentes. Nós vemos nessa foto aqui uma pessoa observando um trabalhador aqui montar um andaime. Quem seria o trabalhador aqui? Quem seria o trabalhador aqui não envolvido diretamente com a atividade, né? Seria esse colaborador que está aqui, ó, né? Que ele está observando o trabalho que vem acontecendo. Então ele é um trabalhador indiretamente envolvido na operação, mas que ele pode também, por sua vez, se envolver num acidente. De que maneira? Derrubou o alicate, derrubou uma peça lá do andaime que está montando. E esse colaborador aqui embaixo, estando num local inadequado, isso pode vir a acertar nele, por exemplo. Então esses são os trabalhadores aí que não estão envolvidos, mas que podem se ferir, que podem sofrer lesões. Então aqui fala de incidentes e acidentes. Agora a gente precisa entender o que é isso. O que é um incidente, o que é um acidente? Incidentes são aquelas ocorrências onde nós não temos lesão. Então a peça do andaime caiu, existe aqui um trabalhador que não está envolvido diretamente com a atividade, talvez ele esteja passando por ali, talvez ele é um curioso, né? Pessoal que trabalha em telecomunicação, por exemplo, trabalha na rua aí com rede ou lançando cabo, ou fazendo manutenção em rede de internet. Às vezes ele bate a escada no poste que já chega a criançada, são os indiretamente envolvidos nessa atividade. Se ele derrubar uma ferramenta lá de cima e acertar uma criança, essa criança tiver uma lesão, nós estamos falando de um acidente. Por sua vez, se ele derrubar essa ferramenta e não acertar as crianças, quase acertar, nós estaríamos falando de um incidente. Tá? Então eu quero mostrar uma estatística para vocês aqui. Essa estatística ela foi criada muitos anos atrás por uma pessoa chamada Frank Bird. Então a gente costuma dizer que essa é a pirâmide de Bird. O que essa pirâmide quer dizer? Essa pirâmide nada mais é do que uma estatística que analisa as ocorrências. Então na base da pirâmide você tem aqui 600 incidentes, depois você tem 30 acidentes com danos materiais, 10 danos físicos e 1 dano físico sério ou fatal. Vamos entender isso aqui na prática. Incidente, nós já falamos que é aquilo que não tem lesão. Tá? Então aquela pessoa que tropeçou, caiu ali, mas não se machucou, não tem arranhão, não tem escoriação, não teve nada disso. Ela caiu, mas assim, uma coisa muito sutil, não machucou em nada. Esse é um incidente. O que a pirâmide está dizendo? Que para cada 600 ocorrências desse tipo, eu tenho 30 danos materiais. Ou seja, a pessoa tropeça, cai e de repente derruba o notebook. Ok? Então nós saímos dos 600 e estamos aqui. A cada 30 ocorrências dessa com perda material, o notebook caiu, a furadeira caiu do andaime,
um arranhão no carro, não teve acidente, mas teve um incidente com perda material. Então nós estamos aqui. Aí a cada 30 nós temos 10 danos físicos leves. O que seriam esses danos físicos leves? Agora, aquela mesma pessoa que tropeçou e estava com o notebook e caiu, além do notebook ter quebrado, ela também sofreu um arranhão no joelho. Aquele colaborador que derrubou a chave de fenda acabou batendo num outro colaborador que estava passando ali e causou, ainda que leve, uma pequena escoriação, mas é um acidente. Então nós fomos para 10. Aí desses 10, a cada 10 ocorrências desse tipo, nós temos uma ocorrência, que seria um dano físico sério ou até mesmo fatal. O que é um dano físico sério? É aquele dano que causa afastamento, é aquele dano que causa uma lesão permanente. O que é uma lesão permanente? É aquela lesão que o colaborador vai carregar para o resto da vida. Né? De repente um membro amputado, né? Seriam coisas desse tipo que nós estaríamos tratando aqui. Então a pirâmide Beard é muito usada na indústria, ela é uma referência para esses acidentes e ela é real, porque é estatística. Como que Frank Beard construiu essa pirâmide? Ele fez uma análise em diversas indústrias para coletar os dados e chegar a esses números aqui. Então a cada 600 incidentes, são aqueles que não têm lesão, 30 danos materiais, a cada 30 danos materiais, 10 danos físicos leves, e a cada 10 danos físicos leves a gente tem um dano físico sério ou fatal. Show de bola, pessoal? Então isso aqui não é achismo, isso aqui é estatística que funciona. Você pode aplicar isso até na sua vida. Claro que essa estatística foi montada, foi construída dentro da indústria, com dados da indústria. Mas se você você é um motociclista e percebe que toda hora ocorre de você quase cair, o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar chegando ao topo da pirâmide. Nós que somos prevencionistas, nós atuamos aqui, na base da pirâmide. Tá? Lembra disso, nós atuamos aqui. Começou a ter incidente, a gente já tem que atuar forte, para não deixar esse incidente virar um acidente. Aí a gente fala um pouco sobre documentação. A NR35 ela trouxe aí no seu texto uma redação que fala sobre trabalhos habituais e trabalhos não habituais. Tá? O que seria isso? Trabalho habitual, aquele que faça parte do processo produtivo para a empresa, independente da frequência com que ele é realizado. E um trabalho não habitual, qualquer trabalho que não se enquadre, né, na definição acima ali, né, na definição de trabalho habitual. Como isso funciona? De uma maneira mais simples, vamos para essa tabelinha aqui. Atividades, né, não habituais, está aqui nessa coluna, trabalho habitual e documentação. Nós vamos tratar aqui 3 tipos de documento: análise de risco, permissão de trabalho, procedimento operacional. E na sequência vem informando que quando você precisa desses documentos. Quando eu preciso, por exemplo, de uma análise de risco, nos 2 casos. Pode reparar aqui, ó, análise de risco aqui e aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui para ficar melhor para aqui. E deixa eu mudar a ponta dela aqui. Beleza? Ó, então a gente vai ter aqui, não, beleza não, porque não funcionou, né? Pronto. Então aqui, ó, a análise de risco, a gente vai usar ela aonde? Nos 2 casos. Então nós vamos usar a análise de risco aqui, ó, no trabalho habitual, sim. E no trabalho não habitual, sim também. Pô, mas então para que serve esse negócio se não muda nada? Calma, vamos chegar lá. Permissão de trabalho. Quando que eu devo realizá-la? Quando eu devo elaborar a permissão de trabalho? No trabalho habitual, não é necessário. Mas no trabalho não habitual, aí é necessário. Então aqui você vai fazer. Por quê? Porque aquele trabalho que é habitual, aquele trabalho que você executa sempre. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar uma indústria farmacêutica, tem lá um mezanino, onde a pessoa precisa subir uma escada, marinheiro, para acessar o manômetro do tanque para ele verificar lá se a pressão está adequada. Um exemplo qualquer aí. Ele faz isso todo dia. Já imaginou todos os dias ali na linha de produção ele preenchendo uma permissão de trabalho para ir lá checar o manômetro? Não tem necessidade, é isso que a norma está dizendo. Você faz um procedimento, aí entramos aqui, e esse procedimento, para trabalho habitual, você precisa dele. Tá aqui. Para o trabalho não habitual, ó, você não
precisa dele. Perfeito? É essa regra que a gente está tratando aqui. Então, se o procedimento operacional deve existir para o trabalho habitual, você não precisa fazer uma permissão de trabalho para esse trabalho habitual, porque o procedimento já cobre isso. Agora, os trabalhos que não são habituais, um acesso no telhado por uma empresa terceirizada, algo do tipo, você precisa ter a permissão de trabalho. Porque você precisa analisar melhor ali como acessar. E talvez, no caso do telhado, mesmo que seja um colaborador da sua manutenção, você tenha que fazer permissão de trabalho, porque embora seja uma rotina, né? Rotina não tem a ver com frequência, é importante lembrar disso, são coisas diferentes. Embora a frequência não seja tão próxima uma da outra, né? O que eu quero dizer? Existe uma frequência, mas não é todo dia, é uma vez por ano, é uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano, cada mês, uma vez a cada semana. O cenário pode mudar. Agora, se o cenário pode mudar, aí o procedimento não cobre. Aí você precisa ter uma permissão de trabalho. Tá? Então, é basicamente isso que a gente está querendo mostrar aqui. Aí tem um outro slide aqui que fala mais um pouquinho sobre isso, de uma outra maneira. Então, ó, atividade rotineira, tá aqui. Deixa eu voltar para o laser agora. Atividade rotineira, ó. Sim, então faz análise de risco. Por quê? Análise de risco precisa em todos os casos, não esquece disso. Procedimento de trabalho, supervisor, execução da atividade. O supervisor quer dizer o que aqui? O supervisor precisa ter ciência, ele vai assinar aquilo, ele vai dar o ok dele. Atividade não rotineira. Ó. Atividade rotineira? Não rotineira. Permissão de trabalho. Faz a PR? Faz análise de risco? Faz. Precisa ter. E um procedimento de trabalho? Também acontece, mas é um procedimento diferente. E aqui tem que tomar cuidado para não confundir. Tá? Aqui, ó, o trabalho de atividade é rotineira, você veio direto para cá e o procedimento já existe. Quando você cria uma permissão de trabalho naquele dia para executar o trabalho, na própria permissão de trabalho, que nada mais é do que um formulário, você já vai definir procedimento. O que seria o procedimento? Que você vai usar um cinto, você não vai usar nesse caso, por exemplo, um talabarte, vai usar um trava-queda. Entende? São procedimentos específicos para cada cenário. Elaborado através de uma permissão de trabalho. Então, para a gente fechar esse assunto aqui, seguir adiante. Atividade rotineira não tem permissão de trabalho e tem um procedimento. Atividade rotineira não precisa da permissão de trabalho, mas eu preciso do meu procedimento. Ok? Então é isso. E vamos adiante. Eu vou mostrar uns casos aqui agora para vocês. Eu queria que nós conversássemos um pouco sobre o que pode ser melhorado nesse cenário, tá? E também queria que a gente aproveitasse isso para começar a pensar fora da caixa. Vou mostrar um caso aqui. O colaborador está ali trabalhando, né? Marceneiro, uma escadinha. A atividade dele não está legal, né? Um pé só na escada, tal, não tem um outro colaborador segurando essa escada, não é o ideal. Análise de risco nesse caso aí. O cinto sempre é o melhor controle? Isso é uma pergunta que eu faço para vocês. O cinto de segurança é sempre a solução? Não, não é sempre a solução. A solução inicia numa análise de risco que deve ser executada. Perfeito, senhores? Então lembra disso, faça análise de risco sempre e defina. Talvez o cinto não seja aplicado para aquela atividade. Por quê? Porque é uma atividade que ele vai subir 1,20 m e naquela companhia 1,20 m já é trabalho em altura. Então o pessoal sempre associa trabalho em altura com cinto. Não é uma verdade absoluta, porque trabalho em altura tem que ser associado primeiro com a análise de risco, depois a análise se precisa de cinto. Tá? Às vezes, ter uma segunda pessoa segurando a escada e ele executando a atividade da maneira correta, com os dois pés na escada, talvez uma escada onde ele possa se apoiar melhor, seja uma alternativa muito mais poderosa para evitar um acidente do que um cinto de segurança. Nesse outro caso aqui, esses colaboradores estão cortando uma viga, né, usando ali um maçarico. Tá? Só que isso aqui é um vídeo, né? Esse vídeo está no final do módulo, você vai poder ver o vídeo. O anterior também é um vídeo. Mas eu vou te dar um spoiler aqui. Quando ele corta a viga, ela cai e acerta a canela desse colaborador aqui. Ó. Porque não planejou. Porque vai fazendo as coisas sem planejar, sem fazer análise de risco. A análise de risco, senhores, nem sempre precisa ser feita no papel. Lembra que a gente falou que a gente faz o tempo todo? No trabalho é igual. Você fez uma análise de risco para iniciar o trabalho em altura, mas talvez ele não previa determinada atividade que você vai executar ali e que você precisa... Pô, peraí, vou cortar a viga, mas
será que na hora que eu cortar, não é melhor pedir para meu amigo se afastar? Será que eu não deveria estar amarrando? Será que eu não deveria ter um guindalto segurando ela para a hora que eu cortar ela já sair daqui suspensa? E por aí vai. Então depois vocês vão dar uma olhadinha lá, vocês vão poder dar a opinião de vocês melhor aí. E esse é outro caso, né? Então, isso aqui é uma sementeira. O trabalhador sobe nela para verificar se o funcionamento está legal, se a semente está indo para o lugar correto ali e tal. Eu consigo eliminar isso? Pô, poderia. Né? No nível de tecnologia que a gente vive hoje, poderia. Né? Poderia ter uma câmera aqui, por exemplo. Né? Mas eu poderia fazer isso de uma forma mais simples também, talvez melhorando aqui, colocando uma escada, colocando uma plataforma para ele subir, para ele poder ter segurança para olhar. Não ter que escalar da maneira totalmente inadequada, né? Esse aqui não é um vídeo, é uma foto, não posso dizer que a máquina está andando. Mas às vezes o colaborador se arrisca ao ponto de subir nela com a máquina andando. Imagina se ele cai aqui, olha a situação. Então é isso que a gente não pode viver, né, senhores? Vamos sempre se lembrar dessas coisas. Põe a mão na consciência, tá? Não pense que não acontece com você. Eu espero que nunca aconteça. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Bom, e aí a gente vai para a última imagem aqui. Aqui tem um colaborador ali fazendo a pintura ali da fachada da casa, né? Se é uma casa, se é um comércio. E ele está usando cinto, olha que legal. Cinto, talabarte duplo, escada com sinalização aqui, ó. Ó o cone. O que você acha dessa situação, querido? Tá legal esse trabalho? Não tá. Embora ele esteja usando cinto de segurança, ele está fazendo uma coisa, não vai resolver. É provável que se ele caia, ele atinge o solo aqui, ó. Imagine entre um poste e outro, esses fios aí, né? Na verdade ali tem a cordoalha, né? Existe uma cordoalha. O que é a cordoalha? É um cabo de aço, né? Para sustentar os fios. Esses fios mais baixos eles são de telecomunicação, geralmente. Internet, telefone. Então ele cai, provável que ele acabe acertando o chão do mesmo jeito, tá? Olha o comprimento do talabarte. Tem um fenômeno que acontece que é o abaular. Então, na hora que ele cair, vai abaular esse fio, esse cabo. Então, eu pergunto para vocês, qual é a alternativa para executar esse trabalho de forma segura? Eu já vou responder na sequência. Se você quiser pensar sobre isso, dá uma pausa, reflita aí, vamos ver se sua alternativa bate com a minha. Pausa esse vídeo, analise e agora eu vou te responder. Será que se ele tivesse vindo de dentro do prédio para fora, usando esse mesmo cinto, mas preso lá dentro, tá? Talvez amarrando uma corda nessa coluna, algo que não permita que ele caia, que seja um limitador, né, para queda. Não seria melhor? Não seria mais seguro? Cara, o que a gente tem que sempre pensar no trabalho em altura? Primeira coisa, tem como eu eliminar a queda? Depois você pensa, não tem como eliminar a queda, né? Assim, no sentido de que pode ocorrer. Porque se você elimina, ali não tem como ele cair, nem que ele queira se jogar, ele consegue, porque ele está preso lá dentro da casa. Então vai ter um limitador ali. Nesse caso aqui, está muito errado a maneira que ele está usando. Mas quando você pensa em quedas, você tem que sempre pensar que se dá para evitar dela acontecer. E não pensar primeiro assim, mas se cair está de cinto. Não. A gente tem que pensar, não pode cair, tá? E em casos onde não tem o que fazer, realmente, né, você está trabalhando no andame, uma coisa mais complexa, se o andame ceder e tal, não sei o que, vai ficar preso no cinto. Legal. Aí o que você tem que avaliar é outra coisa. Eu consigo resgatar esse colaborador? Já pensa nisso, vamos chegar lá na frente, acho que módulo 6, se não me engano. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o módulo 3, a gente encerra aqui o módulo 3. Faça os exercícios, assistam os vídeos, faça uma análise, faça uma reflexão e a gente já se encontra aí para dar continuidade no módulo 4. Tá bom? Um abraço, tamo junto, até logo.